que o testemunho ele ativa a sua fé. Através desse testemunho dela, tem a sua fé ativada. Deus também faça na tua vida. Amém? Amém. Shalom, igreja. Já faz aproximadamente um ano, mais ou menos, que eu sonho em subir nesse altar para testemunhar isso. E esse testemunho é para edificar a fé dos irmãos, para mostrar para a igreja que Deus faz. Vocês viram, né, que eu quase soltei aqui na hora do louvor mesmo. Deus é fiel, queridos, e nós temos visto a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. No ano passado, né, nós fizemos, em outubro, dia 18, um ano de Rema, de Ministério Rema. E toda a trajetória até chegar aqui foi o Senhor, todos os dias, nos dando palavras, nos entregando promessas. E a nossa vinda para cá foi debaixo de uma direção assim muito nítida de Deus. E ali começou um destravar nas nossas vidas, né? Tanto na emocional, na nossa vida como casal, como ministros do Senhor. E nós sempre apresentamos, né, os nossos sonhos nas mãos do Senhor. E quando eu via alguns testemunhos aqui mesmo no ministério, eu ficava no meu cantinho ali sentada e só falando com o Senhor: Deus, como é meu sonho subir ali e testemunhar. E nós sempre planejamos, né, há algum tempo já, durante esse ano, nós planejamos adquirir o nosso imóvel. E mesmo que Deus já tem nos abençoado bastante desde o início do nosso casamento, nós, para a glória do Senhor, nós nunca pagamos aluguel. Mas mesmo assim, nós apresentávamos ao Senhor nossos sonhos, nós fazíamos planos. E aí nós começamos, né, a caminhar na visão do apóstolo, na visão da igreja. Nós temos aprendido cada dia mais o poder das nossas palavras, como é importante você ter fé. E eu falo assim, sinceramente para os irmãos, que muitas vezes na minha vida, por algumas crenças limitantes, eu não acreditava muito nas conquistas, em tudo aquilo que eu pedia a Deus. No fundo, eu duvidava. Por crenças limitantes de merecimento, por crenças de incapacidade. Mas nós temos aprendido dia após dia que nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. E como tem poder, né, as nossas palavras. Nós estamos aqui realmente para governar, para conquistar. E debaixo dessa palavra nós começamos a agir, né? Porque nós não podemos apenas ouvir a palavra, nós precisamos agir sobre aquela palavra, né? Porque o céu, ele reage mediante as nossas ações. O Senhor, ele vai fazer aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível, eu e você precisamos buscar, precisamos correr atrás, precisamos conquistar. E aí nós começamos a buscar, a pesquisar e agendamos até algumas visitas, mas recebemos muitos nãos, até por não conhecer tanto do mercado financeiro, do mercado imobiliário, nós recebemos muitos nãos. E a cada não que a gente recebia, eu ficava muito triste e ficava muito abalada. E às vezes eu queria até desistir, eu não queria mais olhar, não queria mais pesquisar nada. Não pago aluguel mesmo, eu vou ficar aqui. Mas e aí passava um tempo e vinha novamente aquele encorajamento, vinha novamente as promessas, a gente se lembrava das promessas do Senhor. E aí teve um momento que, através de uma ministração do apóstolo, o Senhor confirmou, tanto no meu coração quanto no coração de Daniel, que nós precisaríamos abrir mão do nosso carro. Queridos, pensa como eu amava aquele carro. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que, muitas vezes, para que nós possamos alcançar o excelente, nós precisamos abrir mão daquilo que muitas vezes é bom para a gente. E por ser bom, por você amar, você pode ter o perigo de não vivenciar o excelente. E naquele dia, ele estava aqui ministrando, tocando, e eu ali sentada, e eu entendi, e fui conversar com ele no final do culto. E aí ele falou que também o Senhor havia confirmado a mesma palavra. E então eu falei: Senhor, eu creio que é o Senhor,
O Senhor tem promessas, então, se é preciso renunciar, mesmo com o coração apertado, nós vamos renunciar. E nós entregamos tudo à base de oração mesmo, entregamos isso e continuamos perseverando. E diante dos testemunhos aqui na igreja, eu ainda fui mais ousada. Eu falei com o Senhor, Senhor, já que no início a gente não vai ter o carro, eu quero nessas 2 ruas. Eu não dei uma não, dei 2 ruas, 2 opções. E aí eu falei com o Senhor, nessas 2 ruas, Senhor, porque vai estar mais próximo das coisas que a gente precisa fazer, mercado, enfim. E aí eu fui orando. E surgiu uma oportunidade. E o que me fez acreditar ainda mais que ali era o Senhor agindo foi porque a gente não tinha recebido proposta igual. Era algo muito surreal. E eu falei, Senhor, não é possível. É o Senhor que está aí. É o Senhor que está no negócio. Porque no mercado, nas visitas que a gente teve a oportunidade de fazer, os valores eram muito altos. E mesmo assim, recebemos vários nãos. E aí nós continuamos orando. Mas houve um momento que tudo travou. Assim como eu falei anteriormente, não somente financeiro, mas a única possibilidade que a gente tinha de conseguir esse dinheiro, parece que de um dia para o outro, acabou. Para ser mais detalhista, nós temos uma casa lá em Vitória, e essa casa estava sendo somente alugada, e nós colocamos à venda. E a pessoa que foi adquirir a casa deixou tudo certo. E era exatamente o valor que nós precisaríamos nessa proposta do nosso imóvel. E essa pessoa deixou certo, só precisava ter uma visita do engenheiro e transferir o dinheiro. Falei, glória a Deus. Mas ainda não vou contar para todo mundo, vou ficar aqui esperando a confirmação. E aí foi quando tudo travou. Essa pessoa desapareceu e nem mensagem respondia mais. E aí nós nos abalamos, claro, ficamos muito tristes, mas continuamos orando. E nesse período, a gente não tinha ainda contado para os nossos líderes, mas a profetisa Karine estava ali em oração comigo, fez um propósito comigo. E aí, à noite, ela me enviou uma mensagem. E naquele momento eu estava tão confusa, tão triste. E eu falei, Senhor, eu sei que é o Senhor, mas me ajuda a ter fé. As palavras dela me impactaram tanto. E aí eu falei, Senhor, parece que ela tem mais fé que eu. Me ajuda, Senhor. Eu sei que é o Senhor nesse negócio, mas me ajuda, nos ajuda a acessar. E aí teve um dia, durante um discipulado que nós estamos tendo, o grupo de discipulado, foi falado muito sobre guerras espirituais. E era exatamente nessa semana que a gente estava passando por muitos conflitos. E aí, eu confesso que naquela semana, nem orar eu tinha orado, de tão triste que eu estava. Eu não queria nem falar no assunto. Às vezes, nós deitávamos para dormir e a nossa única reação era ficar olhando para o teto, porque a gente não sabia o que fazer, a gente não conseguia nem conversar entre si, porque a gente não achava solução. E aí, nesse dia, nesse sábado do discipulado, foi o dia que a igreja foi fazer uma ação numa casa de repouso. E aí eu falei com meu esposo, eu preciso ficar sozinha. Eu preciso de um tempo com Deus. E aí foi no mesmo dia desse discipulado, onde falou sobre as guerras espirituais, sobre como nós devemos nos posicionar diante das guerras espirituais. E eu falei, eu vou me posicionar, vai ser agora. E eu peguei a minha Bíblia, coloquei os meus joelhos no chão, e lendo Efésios 6, e declarando. E aí, depois dessas declarações, eu me levantei e eu me lembrei de um dia. Ele não está aqui hoje, mas o Mateus Ildefonso, ele foi usado para falar comigo que nas regiões espirituais o Senhor estava me entregando uma chave onde eu poderia acessar, travar e destravar qualquer coisa que eu quisesse. E aí, no momento, eu não entendi essa palavra, mas nesse dia eu lembrei. E aí eu levantei as minhas mãos e, Deus, eu tomo posse dessa chave agora nas regiões celestiais. E eu acesso agora a chave do nosso apartamento. E eu abro agora o nosso apartamento. E eu comecei a caminhar dentro da minha casa. E depois eu travei. Eu falei, Senhor, eu travo agora
tudo que está nos impedindo de acessar. E eu comecei a andar dentro de casa. Confesso que, assim, no meu coração eu estava, meu Deus, que menina doida, mas não, eu vou fazer, eu preciso me posicionar. E aí eu fiz isso, senti muita paz no meu coração. Isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, a chave do apartamento estava lá em casa. Glória a Deus. E mesmo assim, eu ainda fiquei com o coração muito apertado. Eu nem contei para a Karine, depois ela ficou muito brava. Eu nem contei para ela porque ainda tinha aquela questão da entrada, que tinha travado. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? E chegou um momento que a gente, aflito, pensou que teria que entregar essa chave. Falei, Deus, não, a chave já está aqui. Como que a gente vai fazer? E para resumir, irmãos, cadê a chave? É nosso. Para a glória do Senhor, Deus é fiel e usou uma pessoa para nos ajudar nessa jornada. E eu quero dizer para vocês que Ele é fiel e não importa qual seja a sua impossibilidade, assim como eu falei aqui anteriormente. Para a gente, no mundo natural, não havia possibilidade nenhuma. Mesmo no momento que eu ainda estava empregada, com os nossos contra-cheques, nós não conseguimos nada. Vários nãos. Mas quando Deus quer, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não precisa da palavra do homem para realizar nada. Se juntar nossa conta, não dá R$10. Mas eu tenho aprendido que fé é nesses momentos que nós somos lapidados e moldados à questão da fé. E algo que me marcou muito nesse dia, nesse sábado que eu estava orando, que veio assim no meu coração. Se você tiver condições, não é fé. Se você tiver quantia, não é fé, é só organização. Fé é quando você olha para o lado, olha para o outro e não vê possibilidade. E é aí onde só Deus pode fazer. É aí que é fé. É aí que eu pude exercitar a minha fé. E é aí que eu pude vivenciar e ver a mão de Deus. Então, eu quero dizer para você que, independente da sua situação, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então, apenas creia. Esteja inserido na agenda do seu ministério. Esteja inserido dentro daquilo que Ele tem para você. Se for preciso renunciar, mesmo que doa, a vontade de Deus é muito maior e muito melhor daquilo que nós possamos imaginar. Então, que esse testemunho possa testificar, avivar a sua fé e que possa te ajudar a viver ainda mais das promessas que Ele tem na sua vida. Amém? E semana que vem a gente está de casa nova. E eu esqueci de falar, gente, é na rua que eu pedi. Da rua que eu pedi, para a glória do Senhor.